Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Claro que nós já ouvimos e vamos ouvir ainda mais que esta devoção é necessária para seguirmos perfeitamente Jesus. Que a devoção à Santíssima Virgem nos aperfeiçoa no seguimento de Jesus, mas algumas verdades fundamentais precisam ser ditas, expostas a nós, para que entendamos perfeitamente esta devoção e sigamos Jesus de todo o coração e de toda a alma. E a primeira verdade fundamental é: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Nenhuma devoção pode ter outro fundamento, outra direção, outro fim, que não seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer devoção, por mais bela e linda que seja, se a direção dela não é nosso Senhor, ela é falsa, é enganadora, porque desvia de Jesus, desvia da verdade que é o Senhor Jesus. Portanto, qualquer devoção, seja ela qual for, novenas, consagrações, procissões, trezenas, devem ser orientadas para Jesus. Se essas devoções não nos levam a Jesus e não apontam para Jesus, são elas devoções falsas e desviadoras do fim último que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. O que isso já nos mostra? Que nós, cristãos católicos, não temos outra verdade, outro caminho, outra vida que não seja Jesus. Nós não colocamos em Nossa Senhora a nossa esperança como Senhor. Não, porque ela não é Senhor, ela não é Senhora. Por isso nós temos ela como um meio para se chegar ao caminho que é Jesus. Ela é um atalho fácil para o caminho que é Jesus. Ela é um caminho curto para se chegar ao caminho que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a devoção não é o fim, é um meio. E nós devemos ter muito claro isso. Nossa Senhora não é o fim, é um meio, porque só nosso Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo é nosso Senhor Jesus. Portanto, quando recorremos a Nossa Senhora, especialmente por esta consagração, nós estamos buscando um meio para chegar ao fim. Estamos buscando um caminho curto para chegar ao caminho da eternidade, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é o Mestre, só Ele é Senhor, só Ele reina soberano. Portanto, quando nós vamos a Jesus por meio desta devoção, nós não estamos roubando-lhe glória, não estamos nos desviando do caminho, pelo contrário, estamos indo de forma mais perfeita, porque estamos indo purificados e pela via que Ele mesmo escolheu para vir a nós, para se dar a nós. Fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Se esta devoção afastasse de Jesus, afastasse do Senhor, isso traria para nós morte, condenação, iniquidade, extravio, inutilidade. Seria inútil rezarmos e até mesmo nos convertermos, até mesmo abandonar pecado seria inútil se o nosso fim não fosse Jesus. Porque se nós abandonássemos os pecados, mudássemos de vida, houvesse uma conversão verdadeira de mudar tudo, mas esta conversão não tivesse como fim nosso Senhor e Salvador Jesus, seria uma conversão inútil e incapaz de nos salvar.
incapaz de nos levar a Jesus. Por quê? Porque está nos desviando dele. E quando na verdade pensamos que estamos nos convertendo, estamos ainda mais em nossos pecados, porque estamos desviados do Senhor Jesus. Mas se estamos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer. Porque assim, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos pode prejudicar, pois não nos poderá separar da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo podemos tudo, dar toda honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para o nosso próximo um bom odor de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos em Jesus Cristo verdadeiramente, não há motivo para temer. Se nós estamos mergulhados em Jesus Cristo verdadeiramente, viver esta santa devoção e esta santa consagração perfeita a Jesus Cristo por Maria, nós não temos o que temer. Não devemos nos preocupar como vamos responder, como vamos dizer como esta consagração. Não, nós só devemos nos preocupar em viver para Jesus por Maria, em Maria. Maria é um caminho para Jesus. É um caminho para se entregar a Jesus. E isso nós devemos reconhecer. Quando nós reconhecemos isto, o nosso caminho fica mais fácil, mais seguro, porque não há desvios, não há enganação, não há ilusão, não há falta de conversão. Pelo contrário, quando nós reconhecemos em Maria o caminho perfeito para chegar a Jesus, aí há uma conversão sincera e poderosa, capaz de arrasar fortificações, capaz de expulsar o mal e levar nossa vida de fato para o Senhor Jesus. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo, e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Mas muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, essa devoção é-nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amar eternamente e servir com fidelidade. Olha só o que ensina São Luís. Se esta devoção à Santíssima Virgem afastasse-nos de Jesus, nos tirasse de Jesus, nós devíamos imediatamente repelir esta devoção dizendo: isto é do demônio, isso não é de Jesus, isto não é de Deus, Deus não quer isto. Se esta devoção nos afastasse de Jesus, mas pelo contrário, meu irmão, minha irmã, esta devoção nos empurra para Jesus, nos aproxima de Jesus de forma perfeita. Repito o que eu já disse anteriormente, eu era alguém que condenava esta devoção, porque não a conhecia, porque não a vivia, porque não havia mergulhado nela para entender que só por meio dessa devoção eu poderia me aproximar mais de Jesus, porque conhecendo mais a Virgem Santíssima, eu conheço mais Jesus, porque amando mais a Virgem Santíssima, eu amo mais a Jesus. Agora, se mesmo depois de conhecê-la, esta devoção me afastasse de Jesus, eu deveria repeli-la, mas não existe. Não existe um afastamento de Jesus através desta santa devoção. Pelo contrário, existe um aproximamento de Jesus. Não existe quem mergulhe nesta devoção, quem leia com o coração aberto e com o Espírito Santo, que vá repeli-la, que vai dizer: esta devoção não aproxima de Jesus, pelo contrário, afasta. Não há. Quem a busca, quem mergulha nela com o Espírito de Cristo Jesus e com um coração sincero e aberto, não existe aqui coisas para repelirmos, mas somente dizer: glória a Deus, porque o Senhor suscitou pelo seu Espírito, através de um santo, uma devoção perfeita para alcançarmos o coração da Virgem e o coração de Jesus. Se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis desta admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela vos está tão intimamente unida que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Digo ainda mais:
seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que Maria Santíssima. Ela vos ama, pois, mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas juntas. Maria não existe sem Jesus. Se olharmos para a Virgem Santíssima hoje, na glória de Deus, no céu, não vemos mais a Virgem, mas vemos Jesus. Porque ela está toda em Cristo e Cristo está todo nela. Portanto, olhar para a Virgem é olhar para Jesus. Olhar para a Virgem Santíssima é ver a glória de Deus. E ela está tão unida a Jesus, mas tão unida, tão unida. Claro que isto foge ao nosso conhecimento. São Luís elucida isso ao nosso entendimento, dizendo que, olha o que ele diz, está tão intimamente unida a Jesus que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. É mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo do que separar a Virgem Santíssima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o exemplo que São Luís ensina e mostra para que possamos compreender que Maria Santíssima é inseparável de Jesus. Não dá para separá-la de seu filho. Ela está unida a ele de uma vez por todas e nada pode separar. Aí nós vemos o que um dia acontecerá conosco e o que pode já acontecer agora se formos perfeitos no amor. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. A morte, a dor, a tribulação, a perseguição, a angústia, principado, potestade ou criatura alguma pode nos separar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nos diz São Paulo, apóstolo. Portanto, Maria, que já era inseparável de Jesus aqui, porque já era perfeita no seguimento e no amor de Jesus e na graça de Deus, na obediência de Deus aqui, no céu ela tem, como nós já vimos antes, a sua graça aperfeiçoada, a glória aperfeiçoando a natureza e a graça. Portanto, se ela já era inseparável de Jesus aqui, hoje, agora na glória, é impossível separar Maria Santíssima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não existe quem amou e quem ama mais perfeitamente, mais ardentemente a Deus do que a Virgem Santíssima. Não existe. Não existe. E nunca existirá quem tenha amado mais a Deus do que a Virgem Santíssima. Podemos colocar, não que nós vivamos fazendo uma comparação. Não, não é por comparação. Não podemos comparar o amor de uma pessoa e de outra para Deus. Não. Cada um ama no grau da sua entrega a Jesus. Mas, se nós colocarmos todos os santos e todos os anjos, o amor de todos os anjos e de todos os santos não se assemelha ao amor da Virgem Santíssima, a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Visto que ela foi perfeita no amor. Perfeita. Depois disto, meu amável mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito de vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos que não vos conhecem e por isso não se preocupem em conhecê-la. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos que não cuidam de ser devotos da vossa Santa Mãe, já que estão separados de vós e de vossa igreja. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros. Estes senhores só raramente falam da vossa Mãe e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem temer que se abuse dela e que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Ora, São Luís não está escrevendo este tratado para os mundanos, para os heréticos, cismáticos, para os ateus. Não. Para os desviados, não. São Luís está falando isto para os cristãos católicos e aqui ele está exortando os católicos, porque muitos católicos dizem amar Nossa Senhora, mas de uma forma apenas especulativa, de uma forma apenas para manter uma aparência de bom católico, de bom cristão. Se tem uma imagem, se vão a uma procissão, se tem algum tipo de tributo a Nossa Senhora, é apenas para manter uma imagem, mas não tem uma profundidade de amor pela Virgem Maria. Por quê? Porque não a conhecem.
porque não a conheceram de verdade. E o pior, nem Jesus Cristo conheceram de verdade, porque é impossível conhecer Jesus profundamente e não conhecer a Virgem Santíssima. Então nós vemos muitos católicos, muitos cristãos, que ainda não conheceram de verdade e a profundidade de nosso Senhor Jesus Cristo e não conheceram vossa Santa Mãe. Por isso, são aqueles que dizem ter uma devoção lúcida, são aqueles que dizem ter uma devoção equilibrada, para não roubar de Jesus glória, para não atrapalhar o seguimento de Jesus, ficam dando desculpas. Quem são esses? Os cristãos especulativos, secos, estéreis, na fé, na devoção à Santíssima Virgem. Nós não podemos ser assim. Não podemos. Não podemos. Um devoto da Santíssima Virgem fala de devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas, se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nesta devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência a levar os povos da devoção a Maria, a quem já amam bastante. Se levantam devotos da Santíssima Virgem, pessoas que falam da Virgem Maria, desta devoção, de uma forma terna, de uma forma convincente para os bons corações, para os corações que têm uma boa inclinação, para os corações que têm o ardor e o sopro do Espírito. Se levantam bons devotos a falarem desta forma da Santíssima Virgem, desta santa devoção, também se levantam até cristãos, dizendo que isto é exagero, que isto é exagerado, que não se deve seguir, que não se deve ouvir, que não se deve fazer, como nós ouvimos dizer que esta consagração à Virgem Maria virou moda. Isto não deve se buscar porque é modismo. E nós vamos ver isso no tratado da Santíssima Virgem, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Se isto fosse uma moda, que as pessoas amando a Virgem Maria buscassem mais a Jesus, que as pessoas conhecessem esta santa devoção para assim amar mais a Jesus Cristo, servir mais a Jesus Cristo, abandonando este mundo e sendo de verdade um apóstolo dos últimos tempos. Como isto seria tão melhor para o mundo, para os corações. Esses cristãos consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de efeminados, próprias para ignorantes e sem as quais não podemos salvar, não nos podemos salvar. Por incrível que pareça, tem cristão que acha que rezar o terço, rezar o rosário, dobrar os joelhos, usar o escapulário de Nossa Senhora é coisa para mulher. E que homem não faz isso? Tem cristãos assim, que acham que basta ir à igreja ou ir à missa no domingo e não precisa rezar tanto. Não precisa ter tanta devoção assim, que é coisa de efeminado. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não é. Isto é coisa de quem ama Jesus e Maria, ama Jesus e a sua igreja. Rezar o terço, usar o escapulário, rezar o rosário, não é coisa de efeminado. É coisa de quem ama muito e muito a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Luís ainda diz assim: ó meu amável Jesus, terão essas pessoas o vosso espírito? Dão-vos gosto procedendo deste modo? Agradar-vos-á quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe prestam? Forma ela um partido à parte? É ela uma estrangeira sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos-á quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor quem a ela se dá e a ama? Olha a exortação de São Luís, ó meu Jesus.
Por acaso vos desagrada? Por acaso pessoas que procedem assim têm o vosso Espírito? Tem o vosso Santo Espírito? Meu irmão, minha irmã, não se engane. Quem tem o Espírito Santo louva o que Jesus fez em Maria. E entende que todas as palavras e tudo que fizermos é pouco comparado ao que Deus fez e faz nela e por ela. Por Maria, Deus, não é qualquer pessoa, Deus veio ao mundo. Deus se encarnou. Deus se fez homem por ela. Por ela, Deus voltará a esta terra. Por ela, seu Filho voltará a esta terra. Portanto, quem é contrário à devoção à Santíssima Virgem não pode ter o Espírito Santo. Não pode ser uma pessoa esclarecida pelo Espírito Santo. Claro que pode ter o Espírito, mas ainda está obscurecida pelas trevas, por uma devoção crítica, por um segmento de Jesus crítico, que só procura criticar todas as coisas e não as vive. Porque tem muitos cristãos assim, que tudo é criticável. Em tudo eu arrumo motivos para criticar. Já não vivo mais nada. Vivo apenas de críticas, criticando tudo que se aparece. Não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende a sua Santa Mãe. E quer o pior? O pior não são as ofensas feitas pelos protestantes. Não. Pelos ateus, cismáticos, hereges. As piores ofensas à Santíssima Virgem são as ofensas feitas pelos católicos, pelos cristãos católicos, que mesmo dentro da Igreja Católica ainda são perseguidores da Virgem Santíssima. Rezemos a Deus para não sermos assim, mas para sermos fiéis devotos da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.